O veganismo popular quer te enganar. Eles querem te convencer de que o capitalismo e o veganismo não podem andar juntos. Na verdade, o anticapitalismo é também antiveganismo. Somente as ideias do libertarianismo podem ajudar a promover escolhas alimentares mais éticas e sustentáveis, incentivando a inovação e a concorrência no mercado para oferecer assim alternativas veganas, promovendo assim o maior respeito pelos animais e pelo meio ambiente. Livre Vegano, pro veganismo livre. Se você acompanha grupos do Facebook, do Instagram ou qualquer outra página nas redes sociais a respeito do veganismo, você vai ter percebido agora que existe um sentimento muito comum de anticapitalismo. Para eles, o mercado é o responsável pela exploração animal. Até mesmo pessoas do grupo da esquerda, como Fábio Chagas do site Vista-se, é acusado de ser um vegano liberal, mesmo sendo um vegano de esquerda. Isso porque ele promove também produtos, marcas e empresas de grande porte. Mesmo que esses produtos sejam veganos e auxiliem as pessoas a fazer uma escolha pelo veganismo, para eles não é o bastante. Isso porque a promoção desses produtos, dessas marcas, dessas empresas, estaria também conectada com a promoção do capitalismo. Capitalismo esse que, para eles, é o principal responsável pelos problemas do mundo e também o responsável pela exploração animal. Na verdade, só estão utilizando o veganismo para transmitir a ideia marxista de destruição do sistema capitalista. Mas o veganismo não é anticapitalista. Na verdade, o capitalismo e o libertarianismo podem muito bem auxiliar as pessoas a optar pelo veganismo. Mas você pode estar se perguntando, o que é o libertarianismo? Para explicar para vocês o que é o libertarianismo, eu vou apelar para dois dos principais nomes do movimento, Murray Rothbard e Mises. Então vamos começar por Mises porque ele é anterior a Rothbard e ele é uma influência para Rothbard. Mises foi um dos principais economistas e filósofos do libertarianismo e ele desenvolveu uma teoria econômica e política conhecida como Escola Austríaca. O libertarianismo, para Mises, é uma filosofia política baseada no princípio da liberdade individual e da propriedade privada. Para Mises, a liberdade individual é a base de uma sociedade livre e próspera, e o livre mercado é o melhor meio para coordenar os interesses individuais e garantir a eficiência econômica. Mises também dizia que a liberdade individual e a propriedade privada são coisas inseparáveis, e que a violação de qualquer uma delas leva diretamente à destruição da outra. Para Mises, o governo deveria ter um papel mínimo na economia e na vida das pessoas, limitando-se apenas a proteger os direitos individuais e a garantir a aplicação justa da lei. Ele argumentava que qualquer forma de intervenção governamental na economia, como controle de preços, subsídios, regulamentações, enfim, qualquer intervenção na economia levava a distorções e ineficiências econômicas, o que causaria, muito provavelmente, os problemas que eles estavam tentando evitar com aquelas intervenções. Já para Rothbard, o libertarianismo é uma filosofia baseada em princípios éticos e morais, que afirma a soberania da liberdade individual sobre o Estado. Segundo ele, o Estado é uma instituição coercitiva que exerce seu poder através do uso da violência ou da ameaça da violência. Todas as formas de intervenção governamental, na economia ou na vida pessoal das pessoas, são uma violação dos direitos individuais e devem ser rejeitadas. Por um tempo, Rothbard também defendia que a única função legítima do Estado era proteger os direitos individuais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso incluiria, por exemplo, a proteção contra a agressão, contra o roubo, bem como a garantia da aplicação justa das leis e da justiça em casos de conflitos. Porém, depois de um tempo, Rothbard chegou à conclusão de que esses serviços poderiam também ser oferecidos pela iniciativa privada, e essa talvez seja a principal diferença entre Mises e Rothbard. Como a gente pode ver, não existe nenhuma contradição entre o libertarianismo e o veganismo, principalmente quando a gente tem em mente que o veganismo é sobre a escolha individual de produtos e serviços que não contenham animais desde a sua produção e dentro de um cenário possível e praticável para aquele indivíduo. Ou seja, o veganismo é o libertarianismo na prática e é garantido pelos benefícios do livre mercado. Aí você pode estar pensando que essa ideia de capitalismo não é a ideia que você entende por capitalismo, que você aprendeu sobre capitalismo. Isso porque a sua ideia de capitalismo é baseada na ideia de Marx, que está completamente errada, diga-se de passagem. Então vamos ver o que Rothbard define como capitalismo. No capitalismo, as relações econômicas são baseadas na livre troca voluntária entre os indivíduos, sem intervenção do Estado na definição de preços, na produção, na distribuição de bens e serviços,
ou mesmo na regulação das atividades econômicas. O capitalismo, portanto, é um sistema em que as forças do mercado determinam os preços e as quantidades produzidas em resposta às demandas e preferências dos consumidores. Rothbard ainda defendia que o capitalismo é um sistema de cooperação social voluntária, em que cada indivíduo busca seu próprio interesse, mas acaba beneficiando a sociedade como um todo. Justamente por isso, o capitalismo é um sistema que promove a liberdade individual, a prosperidade econômica e a justiça social para todos. E por que é que o capitalismo consegue promover essas coisas e o socialismo não? Mises conseguiu demonstrar que o processo de cálculo econômico só pode acontecer numa economia de mercado e é impossibilitado numa economia socialista, numa economia planificada, por exemplo. Numa economia socialista, em que a propriedade dos meios de produção é coletiva e não há mercados para a alocação de recursos, o cálculo econômico se torna impossível. Sem preços de mercado, não é possível avaliar a eficiência dos processos de produção e tomar decisões econômicas racionais, por exemplo. Ou seja, a ausência de preços de mercado e uma economia socialista resulta em uma alocação ineficiente de recursos e na impossibilidade de avaliar os custos e benefícios das diferentes alternativas de produção. Se você não sabe quanto custa um processo de produção de um produto ou serviço, você acaba alocando dinheiro ou recursos em um processo que pode estar te trazendo dívidas enormes porque ele é ineficiente. E isso, por sua vez, leva a uma falta de incentivos para a inovação e a melhoria da produtividade, o que resulta em uma economia muito menos eficiente e dinâmica. Mises chegou à conclusão de que a impossibilidade do cálculo econômico numa economia socialista é uma das principais razões pelas quais o socialismo é um sistema econômico falho que leva à pobreza e à estagnação. E aí eu te pergunto, se esse sistema leva à pobreza, como é que esse sistema poderia ajudar o veganismo e os animais? E como fica o veganismo nesse cenário? Bom, para começar, o veganismo só é possível quando há disponibilidade e acessibilidade de produtos veganos no mercado. Isso inclui tanto produtos mais processados, como hambúrgueres e carnes fakes, quanto frutas, legumes, vegetais, cereais, aquele que você encontra no mercado, nas feiras, de grandes produtores ou até mesmo da agricultura familiar. E justamente por isso, o crescimento do mercado de produtos veganos tem sido e continua sendo uma coisa positiva. Isso reflete o quê? A troca voluntária de mercadorias, que é impulsionada pelo mercado e pela crescente oferta e demanda dos produtos veganos. Ou seja, a gente só pode consumir produto vegano porque existe um mercado para isso. Como a gente viu, o Estado não consegue fornecer tantos produtos assim, principalmente numa escala tão grande, sem causar uma distorção no mercado, na economia, que vai levar à pobreza. Então, a existência e o crescimento do mercado vegano leva à concorrência, que por sua vez acaba levando à diferenciação desses produtos, à inovação desses produtos e a preços mais baixos e mais acessíveis, inclusive para os mais pobres. E mais uma vez, isso também se aplica a produtos como frutas, legumes, vegetais, cereais, grãos, castanhas, etc. Até porque o capitalismo pode auxiliar também a agricultura familiar. Por exemplo, uma das maneiras pelas quais o capitalismo pode ajudar a agricultura familiar é através do acesso a novas tecnologias e a métodos de produção mais eficientes. Então, conforme as empresas vão desenvolvendo novas tecnologias, novos métodos de produção, essas inovações podem ser adaptadas e adotadas por agricultores familiares, que vai permitir a eles aumentar a produtividade e reduzir custos. E o capitalismo ainda fornece oportunidades de mercado para o produtor da agricultura familiar. Por exemplo, os consumidores podem estar dispostos a pagar mais caro por produtos orgânicos ou locais, porque eles geralmente custam mais caros, e as empresas também podem estar dispostas a pagar mais por ingredientes de qualidade para seus produtos. Isso gera uma demanda por produtos agrícolas produzidos por agricultores familiares e permite com que eles ganhem mais dinheiro e aumentem as suas colheitas. E é justamente por isso que o mercado vegano vem aumentando significativamente nos últimos anos. Cada vez mais pessoas estão optando por uma dieta livre de produtos de origem animal por motivos de saúde, éticos, ambientais, etc., o que tem impulsionado o crescimento do mercado vegano em todo o mundo. Então, se a gente consultar os dados da Global Data, a demanda por produtos veganos cresceu 140% entre 2016 e 2020. Além disso, uma pesquisa feita pela Grandview Research projeta que o mercado global de alimentos veganos atingirá mais de 24 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,6% entre 2019 e 2026.
E essa tendência de crescimento não é apenas no setor de alimentos veganos, mas também em outros setores, como moda e cosméticos. E é justamente por isso que empresas como a Nestlé, a Unilever, o McDonald's têm lançado produtos veganos em resposta a essa crescente demanda de consumidores. E o mercado vegano também está crescendo no Brasil. A Associação Brasileira de Veganismo estima que o mercado vegano no Brasil movimente cerca de 10 bilhões por ano, com um crescimento anual de cerca de 40%. No Brasil, também, grandes empresas como a Seara e a Sadia têm investido em opções veganas para atender essa demanda dos consumidores. Por mais que os preços normalmente sejam mais altos, a tendência é que no futuro diminua. Com a entrada de novos produtores de produtos veganos no mercado, a concorrência aumenta, a diversidade aumenta e o preço cai. E isso acontece graças ao mercado. E por outro lado, o Estado pode prejudicar muito o crescimento do veganismo, por meio de taxação, por meio de regulamentações, por meio de incentivos a outras empresas que forneçam produtos não veganos. Por exemplo, o Estado brasileiro protege a pecuária de diversas formas, por meio de políticas públicas que visam fomentar o desenvolvimento da atividade pecuária no Brasil. O Estado fornece investimento em pesquisa e tecnologia para essa pecuária. O Estado fornece crédito para a pecuária. Ou seja, o Estado tira o seu dinheiro através de impostos, pega esse dinheiro e reinveste em alguma coisa que você não colocaria seu dinheiro. Além disso, o governo brasileiro também mantém acordos comerciais com outros países para a exportação de carne e leite, o que aumenta muito mais a demanda por esses produtos. A intervenção do Estado no mercado e na economia é anticapitalista, e o anticapitalismo é antiveganismo. Você prestou atenção? A gente vem falando do aumento do veganismo, da popularização do veganismo, mas isso só aconteceu por causa dos mercados. Assim, o pensamento libertário não só pode, como deve ser utilizado para promover um estilo de vida vegano. Nós, enquanto indivíduos, devemos parar de esperar que o governo faça algo por nós e exigir o fim da intervenção estatal, que gera diversas burocracias que impede o acesso da população a esse tipo de produto, a qualquer tipo de produto. Portanto, nós precisamos mudar o nosso foco para consumir e promover produtos veganos, aprender sobre o mercado e os processos de produção e distribuição de alimentos e, de fato, finalmente, defender a desregulamentação desse setor. Afinal de contas, como eu disse, todo o progresso que vimos em relação ao veganismo foi feito pelo mercado. O governo é indiscutivelmente contraproducente para a causa, tanto pelas suas ações que levam à pobreza e pela sua ineficácia, quanto pelo seu apoio para a pecuária. A busca pela popularização do veganismo é indiscutivelmente uma questão muito mais econômica do que política, diferente do que o movimento veganismo popular quer fazer acreditar. Por exemplo, num regime de forte concorrência, onde não existissem subsídios para desinflacionar o preço da carne, os produtos veganos seriam comparativamente muito mais atrativos. As pessoas teriam muito mais facilidade de fazer essa escolha entre produtos não veganos e produtos veganos. Imagine só, se nesse regime de protecionismo do governo, é impressionante observar o quanto o mercado vegano vem crescendo. Imagine então sobre um regime de livre concorrência. Em contrapartida, numa sociedade de economia planejada, como no socialismo, a decisão do que produzir, do que consumir, do quanto consumir, não fica nas mãos do indivíduo. Com a nacionalização ou coletivização dos meios de produção, incluindo a indústria alimentícia, por exemplo, o Estado pode controlar a produção e a distribuição de alimentos. Isso aconteceu na União Soviética, por exemplo. Como consequência, a desordem total que era a agricultura e a logística desses campos coletivizados fez com que os alimentos como frutas frescas, vegetais, alimentos mais saudáveis, com fibras, vitaminas, etc., fossem apenas disponibilizados para uma elite que pudesse pagar por eles, ou por aqueles que moravam perto dos supermercados para ter acesso a esses alimentos na hora dos seus abastecimentos, o que era algo raro. Nesse sistema, o Estado pode também decidir qual é a ênfase dada na produção de alimento, e a ênfase talvez possa ser no alimento de alto teor calórico ou com base em proteína animal. Dessa forma, a produção e distribuição de alimentos veganos será extremamente limitada e desencorajada. Além do mais, a ênfase na igualdade econômica ilusória vai levar as pessoas a terem menos recursos para gastar em alimentos e, portanto, estarão propensas a escolher opções não veganas. Um sistema de economia planejada também afeta o desenvolvimento de novas tecnologias. Enquanto no capitalismo, para se destacar em um mercado competitivo, as empresas precisam desenvolver novas tecnologias que possam tornar os seus produtos ou serviços mais eficientes, mais inovadores e atraentes para o consumidor. Uma das formas disso acontecer é com o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Essas empresas investem em pesquisas e experimentos para criar novas tecnologias e inovações que atendam às necessidades do mercado. Há também investimentos de capital de risco
que são geralmente de empresas de investimento privado, oferecendo financiamento para startups e outras empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias. E uma das coisas mais importantes e quase impossível de acontecer num sistema de regime fechado é a pressão do consumidor. O consumidor, no sistema de livre mercado, pode exigir produtos e serviços mais eficientes, mais seguros, mais sustentáveis, e isso leva empresas a investir em novas tecnologias que atendam a essas demandas. E é justamente isso que vem acontecendo no mercado vegano. E não somente na criação de novos produtos veganos, mas também na forma de como diversos produtos são testados em animais, que é fruto tanto da manifestação do consumidor, como do avanço tecnológico que permite que esses produtos sejam testados de outras formas, sem a utilização de animais. Em resumo, o capitalismo incentiva a criação de novas tecnologias através da competição, também incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento e permite também que consumidores façam melhor as suas escolhas. Essas forças econômicas incentivam que as empresas inovem e desenvolvam novas tecnologias que possam tornar seus produtos e serviços muito mais eficientes, mais inovadores, mais lucrativos e até mesmo mais acessíveis. Essa inovação tecnológica, inclusive, tem desempenhado um papel fundamental no aumento da produção agrícola nos últimos anos. Ela permitiu que os agricultores produzissem mais alimentos usando menos recursos, através, por exemplo, da criação de sistemas de irrigação mais eficientes, de sementes geneticamente modificadas, de fertilizantes mais eficientes, de equipamentos agrícolas avançados, sistema de gestão agrícola, entre tantos outros avanços. Eu gosto de ressaltar que o capitalismo também melhora a produção agrícola porque o veganismo popular tem essa mania de dizer que o capitalismo só incentiva novas empresas, grandes empresas, a criarem produtos ultraprocessados que não são, entre aspas, alimento. E como você pode ver, isso não é verdade. Portanto, não se esqueça, o anticapitalismo é também antiveganismo. Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livregano no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!